Olá a todos do canal, sejam bem-vindos. Pessoal, eu estou aqui hoje, para falar para vocês uma experiência minha, que eu faço aqui no meu orquidário. E quero falar para vocês um pouquinho sobre rega, Agora está entrando frio, então muitas pessoas ficam com medo de molhar as plantas, né? E diminuir a rega. Só que o que? Tem que observar as plantas, o local que está, para não ficar sem água também. Que o que pode ocorrer? Pode desidratar a planta. Então, ou seja, depois vocês vão ter o problema da planta desidratada, E a planta desidratada acarreta o que? Ataque de cochonilha, fica vulnerável a fungos, ácaro. Então, isso não é bom. Então, a planta desidratou, vai ficar fraca, Então tem que tomar muito cuidado, fazer a cega, Local que é muito frio, em excesso de frio, procura regar na parte da manhã, para que ela tenha um dia, para que possa estar secando. Eu aqui, o meu clima aqui, eu estou na região de Franco da Rocha, São Paulo, então para mim aqui é um clima ameno, tá frio, Tá um friozinho gostoso, como diz, Deu uma boa refrescada. E para mim aqui é que nem agora, parte da tarde, que eu tive um tempinho, eu vim molhar meu orquidário. Eu não tô tendo problema, molhando a parte da tarde, mas observa bem, se é uma parte, um local que tenha muito frio, então procura regar na parte da manhã. É que nem ontem. Ontem eu molhei minhas plantas, Dei uma molhadinha legal. Vou mostrar aqui para vocês até a parte do cachepô como tá, que não secou, mas aqui no meu local na chácara, então é muito ventilado, muita ventilação, Então as plantas secam muito rápido. Então eu molhei ontem à tarde, vou molhar para vocês, vou mostrar para vocês hoje, para vocês verem como que vai estar. Vou virar a câmera aqui para ficar melhor. Então, pessoal, a rega que eu fiz para vocês verem o meu cachepô, de madeira, como ele tá. Então, não precisa de eu fazer a rega dele, Deixa eu tirar essa daqui. Isso daqui é uma maxilária chuquiana. Até tá à venda a toceira inteira lá no meu site na opção plantas selecionada de lacre, Então, açaís para vocês verem. Então, só uma batidinha d'água de leve já resolve. Então, vamos lá. Mas cachepô não precisa de eu molhar, Angreco na cestinha, uma leve passada d'água. Então, como vocês vê, me acompanha, a maioria das minhas plantas são tudo em toquinho de madeira. Aqui tá casca cambará. Então, para vocês verem, sequíssimo. Precisa d'água. Senão, a planta desidrata e sofre. Olha para vocês verem. O musgo, ó, tá bem seco. Então, precisa d'água, Para vocês verem. Encíclia patens, ó, precisa d'água. Entendeu? Então, aqui, ó, vocês verem, tá tudo seco, Seco, ó, tudo seco. Então, parte tudo seco, Phalaenopsis speciosa tá seca. A schilleriana, ó, quase 100% seca. Que as Phalaenopsis eu dou molho um pouco mais, Então, mais em ciclo aqui, argentinensis, para vocês verem, seca. Então, tudo. Então, entro no meu orquidário, já bato o olho, ó, musgo branquinho, tá seco, Então,
todo o meu orquidário, olha lá, vai até lá no fundo. Então eu dou uma olhada. Então, ó, sequíssimo. Olha isso daqui, seco. Então, ou seja, que completamente seco. Então, pessoal, se eu não faço a rega disso, o que vai acontecer? Vai desidratar, né? Então, ou seja, tenho que estar molhando para vocês verem minhas plantas, né, penduradas aqui. Então, todas que tá na madeira, pessoal, eu tenho que estar molhando. Então, ou seja, gosto do cultivo em madeira por causa disso. É fácil você fazer o controle, né? Época de chuva, tem uma boa escoação, né? Ventilação, então choveu, deu aquela paradinha, já dá uma secada. Então, com esse período de chuva que passou agora, eu quase não tive perda. Vamos dizer assim, raramente, uma ou outra aqui e ali, mas não perdi planta, né? Parte das, né, catleia, tudo na madeira. Vou pegar um aqui para vocês verem. Olha aí, tudo seca, né? Então, ou seja, não tive perdas das minhas plantas, né? Então tem até a sulpícola, né? Que eu gosto de cultivar em madeira. Eu deixo aqui para elas, ó. Então gosto de cultivar, fazer o cultivo em madeira. Então aqui, essa parte aqui vocês já viram, puxadinho, o plástico tá ali. Só não tive tempo de enrolar ele certinho, né? Que agora não vai chover, então para vocês verem, parte tudo, ó, sequíssimo. Ó, a planta não tem daqui uma ciantera ramosa. Então, ou seja, é uma planta que não tem nutriente, bulbo para segurar, né, nutriente. Então, ou seja, tem que estar molhando das madeirinhas. Então, para vocês verem aqui, ó, mais Phalaenopsis. Então, ó, para vocês verem, tá tudo seco, ó. Sequinho. Substrato também que eu uso é casca de pinos, carvão e um pouquinho de musgo, né? Só as que eu coloco um pouco, que é o ascocentro, né? Então, eles estão ainda, vocês veem que tá, eu conheço assim, pessoal, para mim, ó, a coloração, ó, tá escurinho, perfeito, né? Ali, ó, desenraizamento. Então, eu olho assim, ó, escuro, vocês verem, tá molhado, né? Então, bateu o olho, já sei. Então, ali para vocês verem, os bulbofilos ali, ó, estão tudo seco, clarinho, ó, estão tudo clarinho. Esse daqui, ó, tá com umidade, ó, mais escurinho. Então, né, que é a Promenaea xanthina. Então, ou seja, seco, né? Ó, tudo seco. Parte ali também seco, né? Aqui, ó, das folhas de cortiça também, ó, tudo seco. Tá bom? Aqui, ó, do vaso, vocês verem mais escurinho, tem umidade. Aqui, ó, tem umidade, que é o Phaeus com calante, né? Então, beleza? Não deixem de molhar suas plantas. Procura um melhor horário para vocês no seu ambiente. No meu aqui eu já adaptei, né, como eu faço minha rega. Então molhei ontem, vou molhar hoje de novo, porque minhas plantas precisam de rega. As de vocês moram num lugar, né,
mais frio, que à noite a temperatura cai bruscamente, molhem de manhã. Assim que vocês acordar, né, ver o substrato, mostrei para vocês, né, o substrato está branquinho, tá claro, né, então precisa de rega, tá bom? Dá uma olhada, pega o vaso, se for de vaso, vê o peso do vaso também, se estiver muito pesado, que está encharcado, né, então tomem cuidado, controla, fazem o controle de vocês. Local onde tem uma boa, bastante frio à noite, molhem de manhã. Se não for um clima igual ameno meu aqui, pode molhar qualquer horário, tá bom? Mas não deixe de molhar para não ter problema de desidratar a sua planta. E como eu falei no início, pegar cochonilha, ácaro, fungos, porque a planta vai ficar, né, desidratada, automaticamente fica suscetível a fungos, tá bom? Vou dar uma olhada aqui, já já eu volto para vocês dar uma olhadinha, tá bom? Até daqui a pouco. Então, pessoal, voltei com o vídeo, né? Dei uma olhada aqui, né? Uso esse bico aqui, né? Ele tem várias funções, né? Tem chuveiro. Se mudar aqui, tem pra cá. Tem, né? Então, tem várias funções. Eu particularmente gosto nesse daqui, no flat, né? Então, ele abre lá como se fosse um leque. Então, né? Então, a Power Kid, ó, né? Eu gosto desse que eu fico de longe e vou chegando até alcançar elas lá. Então, para vocês verem, né, que eu prometi que ia voltar para vocês. Aqui é a parte onde pega mais ventilação. Vocês já podem ver, ó, aqui começou já querer secar, ó, né? Então, ó, não foi, viu? Então, não foi aquela molhada de encharcar, entendeu? É só para não ficar, né? Olha lá, só para elas não se desidratar, né? Tá aí todas molhadinhas, aí, folhas, então, né, vão na parte de cá, as Phalaenopsis, tinha mostrado, então, né, então todas eu tinha mostrado, todas molhadas, beleza, pessoal? Então fica aí para vocês a dica sobre rega. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.